Muito bem, conforme prometido no vídeo anterior, vamos falar de Homem-Aranha Longe de Casa agora com muitos spoilers, então se você não aguenta, se você não quer estragar sua experiência, volta aqui daqui a pouco, volta aqui outro dia, depois de assistir o filme no cinema. Ou então, se você tá louco para saber desses spoilers, fica aí com a gente, segue a Vigília nas redes sociais, já aproveita esse momento para assinar o canal e acionar o sininho que é muito importante pra gente. Então, vamos sim adentrar nos spoilers. Foi! Muito bem, galera, vamos começar esse vídeo aqui cheio de spoilers de Homem-Aranha Longe de Casa, explicando. Como eu falei no vídeo anterior, é muito difícil falar desse filme sem entrar nos spoilers, porque a gente fica falando coisas genéricas, a gente fica muito no trivial, é bom, não é bom, ok, acertou a cena de ação, não acertou, porque eles conseguiram construir aqui em Homem-Aranha Longe de Casa um roteiro tão legal, tão costuradinho, que relaciona várias outras coisas, que dá vários plot twists, que traz um vilão muito bom. Enfim, é difícil falar sem dar os spoilers devidos, então começaremos com o primeiro e talvez o mais manjado. Primeiro spoiler é o que você já imaginava. Sim, o Mistério é sim o vilão do filme, porque a gente viu nos trailers que eles colocaram um monte de coisa, inclusive cenas que eu vou comentar depois, mas eles colocaram muitas coisas que não estão no filme. E a primeira delas que eles nos davam a entender era que o Jake Gyllenhaal, o Quentin Beck, era um mocinho, era um bom moço, ele estaria ali como herói ajudando o Homem-Aranha. Entre aspas, ele até é, porque ele é inserido na trama já logo de cara, com os elementais atacando, então a gente tem uma série de situações. Eles explicam lá para o Peter vai ter que ajudar o Mistério, e ele vai aos poucos se construindo como um novo herói ali do cenário, meio que talvez um substituto ali do Homem de Ferro. Ele vai se constituindo como herói, mas sim, temos o plot twist, afinal, o Mistério é o mestre das ilusões lá nos quadrinhos, e ele sim é o vilão deste filme. Ah, e importante também, esses filmes que eu comentei, que estão bem amarradinhos aqui, fazem o peso narrativo do vilão Mistério ser maior, porque ele é, na verdade, um ex-funcionário das indústrias Stark e, junto com uma galera, tá ali para tentar reaver toda a tecnologia que o Stark deu para o Homem-Aranha, porque em determinado momento o Nick Fury entrega o óculos do Tony Stark pro Peter Parker e ele diz, ó, esse aqui ele deixou para você, é a herança dele, e aqui basicamente aquele óculos tem o controle de tudo que as indústrias Stark possui. Ou seja, ele tem um satélite onde ele consegue acionar drones para, enfim, defender a Terra, fazer o que ele quiser, acionar contra um vilão, matar alguém. Ele consegue fazer tudo a partir do óculos do Tony Stark. E é exatamente isso que o Mistério quer. Ele quer ir atrás do Peter Parker por causa disso, então ele cria essa série de enredo, esse enredo todo que vai levar à união dos dois e vai construir o Mistério como um novo herói, digamos assim, até que, é claro, ele passa a rasteira no Peter Parker e, obviamente, ele pega esse óculos do Peter Parker e isso tudo vai acionar o segundo e o terceiro ato do filme de uma forma muito boa. Mas eu não falei quais eram os filmes? Ah, sim. Então, se você gosta de reassistir os filmes da Marvel antes de ir pro próximo filme, o novo filme, vale a pena dar uma lembradinha em Homem de Ferro 1, porque eles resgatam um rapaz lá da equipe do Quentin, está em Homem de Ferro 1 e ele toma um esporro do Monge de Ferro, do Jeff Bridges, lembra? E também temos um pequeno gancho, um behind the scenes de Capitão América Guerra Civil, que mostra a tecnologia do Tony Stark de ilusionismo que ele usava para terapia quando ele aparecia com os pais dele, que eles usavam toda aquela tecnologia foi o Quentin Beck que criou, e ele estava usando para terapia psicológica, e o Quentin estava indignado porque aquilo é absurdamente real e ele cria realmente uma ilusão fantástica e estava sendo usado para uma terapia, enquanto o Quentin Beck queria usar aquilo para coisas mais fantásticas ou mais absurdas ainda. Isso tudo também dá um peso fantástico pro mistério do Jake Gyllenhaal,
porque ele vai se constituindo um cara com várias feições, várias faces, e algumas delas são bem cruéis. Outro spoiler importante que eles explicam em Homem-Aranha Longe de Casa é o estalar de dedo de Thanos e aquela questão de metade da Terra desapareceu e voltou. E eles explicam isso de uma forma brilhante, eles meio que retomaram a ideia lá do High School, quando em Homem-Aranha de Volta ao Lar, eles explicam algumas coisas da trama em um jornal do High School que passa na TV com a apresentação da Betty Brant e do colega dela. Eles repetem essa fórmula para contar como está o mundo pós esse estalar de dedos e como todo mundo voltou. Eles batizam isso como blimp, então as pessoas foram blimpadas. Basicamente, toda a turma do Peter Parker foi instalada ou blimpada e todos eles voltaram. E como eles explicam isso? No momento em que eles desapareceram, eles voltaram 5 anos depois com o novo estalar de dedos e eles voltaram para as mesmas situações que eles estavam vivendo na hora que eles foram instalados. Então, eles fazem até uma comédia, várias coisas muito engraçadas vão acontecendo durante essa cena, durante essa pequena explicação num jornal de TV. E, puxa vida, eles conseguiram ser concisos, ser diretos, eles contaram uma história complicada em 2 minutos, numa espécie de jogral de colégio fantástico. Parabéns aí pra Marvel, porque explicaram de uma forma muito boa. Tia May e Happy, sim, eles estão ali com um papel um pouco menor, mas eles se relacionam e eles também estão ajudando nesse mundo pós-salar de dedos, pós-blimp, e eles criam meio que uma fundação para auxiliar as pessoas que estão passando por algum tormento em função de terem parentes ou de terem sido evaporadas e depois de 5 anos terem voltado. Até por isso, eles explicam nessa cena do Blimp que quando as pessoas que estavam aqui, obviamente, continuaram e viveram 5 anos a mais. Isso vai inserir um novo colega para a turma do Peter Parker, que vai também ter uma participação bem importante na relação dele com a MJ, com a Zendaya, que também está muito bem nesse filme. E também, como eu falei no nosso veredito sem spoilers, nem tudo aqui é o que parece. Então, fique atento em todos os momentos, porque a gente está falando de um vilão muito bom, que é o Mistério, é o mestre das ilusões, e ele vai enganar a gente em vários momentos. A questão do multiverso, existe ou não existe? Ha! Outra pegadinha, outra pernada de anão aí que a Marvel deu em todo mundo, porque nos trailers a gente tinha bem especificado. Então quer dizer que existem multiversos? Então quer dizer que ele veio de outro multiverso, abriu realmente buracos intergalácticos ou buracos na realidade e realidades alternativas se cruzaram? Não. Isso foi mais um embuste do Mistério para se posicionar como herói, para enganar o Nick Fury, para enganar o Homem-Aranha, e depois ele engana de novo o Homem-Aranha numa cena fantástica. Tal qual nos quadrinhos, o Mistério usa todas as suas ilusões para pescar ali o Homem-Aranha. E aí a gente tem um grande ganho nesse filme também, que é o resgate do sentido de aranha do Peter Parker, que vai ajudar ele em vários momentos, principalmente quando o vilão é o Mistério. E aí, ficou frustrado por não ter multiverso? Aliás, essa cena que eles explicam que não existe o multiverso é sensacional e é um tapa na cara de todo mundo que estava acreditando nessa ideia, porque eles explicam com um cinismo, com uma ironia fantástica e casa muito bem com o humor do filme, então, mais um acerto do filme aí. As cenas finais são também muito boas, porque elas remetem a todo o arco que eles contaram desde o início, onde o Quentin parecia um substituto do Tony Stark, ele assume uma figura de paternidade no relacionamento dele com o Peter Parker, e aos poucos o Peter Parker vai se dando conta que ele é só um guri, ele não quer se envolver com tramas especiais, ele não quer salvar o mundo toda hora, ele só quer curtir as férias dele e tentar ficar com a guria que ele gosta. Então, em vários momentos ele está se negando a ser herói, ele está se recusando, mas o Nick Fury vai lá e força ele, força a barra, não, vai aqui, vai ajudar a gente, porque a gente precisa de ti, e eles até fazem uma cena engraçada também, explicando por que eles estão pegando o Homem-Aranha e não pegando outros heróis. Então, o Peter Parker é realmente forçado, ele só queria, depois de Ultimato, viver um pouco mais da vida dele, com os amigos da vizinhança dele, ele queria, enfim, tinha todo um plano construído durante as férias que ele foi limado desse plano, e isso casa muito bem com a ideia dele de ser o Peter escolar, o Peter
que tá voltando, que ainda tem muito a amadurecer, e essa figura paterna dele vai passando várias deixas e vai enganando o Peter em muitos momentos, e vale muito a pena. Até que, na cena final, o Peter Parker resolve a luta, resolve o dia, afinal, né, ele consegue salvar o dia, e ele consegue perceber que o Quentin estava enganando ele e no final das contas o Quentin acaba morrendo, né? Ele acaba morrendo no confronto com o Homem-Aranha, que ele não é um confronto direto com o Quentin, com a pessoa Mistério, mas sim com as ilusões que são formadas por drones. E a forma como eles constroem todas essas possibilidades é muito boa também, que equivale um pouco do poder criado do mistério, das ilusões dele e tudo que ele é capaz de fazer e como ele é cruel, porque as coisas que ele faz realmente têm consequências. Ele está destruindo muita coisa, ele está matando muita gente. Isso tudo acaba dando uma dimensão ainda maior e valorizando muito mais o papel do Peter Parker enquanto ele está enfrentando todas essas situações. E em determinado momento da luta se resolve e o mistério morre. Mas não fica muito claro se ele morre ou não, se ele morre como pessoa, se só o Quentin morre. Seria uma perda considerável, porque eles conseguiram, além do Abutre no primeiro filme, que fez um papel muito bom, do Michael Keaton, fez um vilão muito bom e muito cruel, eles conseguiram trazer o Jake Gyllenhaal, que é tão cruel quanto, ou seja, eles estavam com dois personagens do Sexteto Sinistro se formando, e se formando com motivações muito boas, com um background muito legal. E a gente fica na dúvida, isso não tá claro se ele morreu ou não, porque na primeira cena pós-créditos, aqui é de explodir cabeças, o Homem-Aranha tá dando um rolê com a MJ em Nova York, com as teias, eles param na Quinta Avenida, quando é projetado no telão da Quinta Avenida, aquele clássico que todo mundo vê, todo mundo tira foto, é projetado um telejornal do Clarim Diário, e quem está apresentando esse telejornal é ninguém menos que J. Jonah Jameson, que é interpretado por ninguém menos que J.K. Simmons, sim, o J. Jonah Jameson de Homem-Aranha 1, 2 e 3 lá do Sam Raimi. Então é um momento fantástico que eles conseguiram ali, casaram, e ele vai lá, apresenta o telejornal e, como sempre, o que ele faz de melhor é incriminar o Peter Parker. Então eles recebem um vídeo denunciando e que eles conseguem fazer uma edição fantástica de uma fala do Peter Parker que ele pegou durante a morte do Mistério, e parece realmente que o Homem-Aranha estava por trás de toda aquela treta, e parece realmente que ele era um dos vilões da história, enquanto o Mistério era sim um herói. E aí eles colocam o Homem-Aranha contra o mundo inteiro, como sempre fazem, e ainda revelam a identidade do Peter Parker, e é um momento que a gente faz, meu Deus, o que eles estão fazendo? Então sim, a primeira cena pós-créditos ela tem muito impacto pelo ator, pelo Jonah Jameson e por revelar a identidade do Homem-Aranha para todo mundo. E a gente sai do cinema pensando assim, meu Deus, para onde eles vão levar todas essas ideias, todas essas tramas que estão construindo? Quer dizer que vai ter muito filme do Homem-Aranha por aí. E a segunda cena pós-créditos é tão boa quanto, porque o filme todo o Nick Fury se relacionou com o Peter Parker, a Maria Hill estava junto deles, e eles aparecem no carro conversando e eles fazem um contato com Nick Fury, exatamente, porque os dois agentes da SHIELD, Nick Fury e Maria Hill, que estavam na Terra, não eram eles de verdade, eram Skrulls, e eles se transformam em Skrulls, e eles falam com o Nick Fury, que está em outro lugar, e vai abrindo, vai mostrando o Nick Fury, parece que ele está numa praia, mas aquela praia está meio fake, a câmera vai afastando e ele está, na verdade, numa grande base interestelar, não se sabe aonde, mas dá a deixa dos quadrinhos quando a gente tem a espada, né? O paralelo com a Shield, que é a Sword, que eles falam nos quadrinhos em inglês. Outra base, um paralelo da Shield que foi feito para proteger a Terra e outras dimensões, outras galáxias. Então pode ser isso, pode ser, não fica bem claro onde ele está. A câmera vai afastando, a gente vai vendo a base toda e é imensa, várias naves entrando e saindo, e a gente não sabe para onde vai o futuro da Marvel depois dessas duas cenas pós-créditos que são realmente de explodir cabeça. Você vai sair do cinema perguntando, meu Deus, para onde vai tudo isso? E a gente sabe que a Marvel tem tudo amarradinho, então essa danadinha da Marvel vai ter muito que explicar nos próximos meses. Talvez tenham um painel na Comic Con, talvez não tenham. Enfim,
Muita coisa, muitas lacunas abertas com Homem-Aranha Longe de Casa, que é um filmaço também, já dei a minha nota aqui no último vídeo. Nota 4 de 5, um dos melhores filmes do ano, com certeza. Acertam em quase tudo. E, enfim, já falei mais disso no vídeo anterior, se quiser dar uma retomada lá também. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Gostou? Eu perdi algum spoiler? Faltou alguma coisa? Deixe pra gente nos comentários. Não esqueça de assinar o canal, acionar o sininho, que é muito importante pra gente, seguir a Vigília nas redes sociais, que também é bem importante, e ficar com a gente porque você sabe, a Vigília não para.